Downsizing. Downsizing é fazer o que tem que ser feito e largar a preguiça de lado. Ou seja, o gestor da empresa, ele resolve que ele vai deixar a preguiça, o compadrio, o sentimentalismo, ou seja, tudo aquilo que atrapalha a produtividade da empresa, e vai pensar no acionista, vai pensar, às vezes o gestor é o próprio acionista, às vezes não, mas ele vai pensar no lado do acionista, vai pensar na saúde da empresa, na longevidade da empresa, na competitividade da empresa, na produtividade da empresa. Downsizing é basicamente isso. Aí vão dizer, bom, downsizing é cortar custos. É cortar custos, claro que é cortar custos. Porque a gente vai acumulando. Uma vez um capitão de indústria me contou isso. Ele disse assim, poxa, começa a dar lucro, daqui a pouco começa a dar prejuízo. Mas por que deu prejuízo? Porque como estava dando lucro, a gente se acomoda, não adia decisões de cortes, ou então se entusiasma, vamos tentar isso, agora nós podemos, o orçamento está folgado, vamos implantar esse novo departamento aqui, vamos pensar coisas, e aí vai inchando os gastos. Downsizing também é a questão de como enxergar a empresa, o gestor enxergar a empresa como se estivesse olhando de fora, para ver onde ela está gastando tempo internamente sem necessidade. Isso acontece muito na burocracia estatal, mas acontece principalmente nas grandes empresas. As grandes empresas, elas tendem a ter pecados, a cometer pecados que são próprios da administração pública. Vamos deixando, vamos levando, não precisa ser assim, não precisamos, enfim, e vão criando burocracias que, na verdade, se você for olhar os processos, quer dizer, essa dinâmica dos processos, você vai se dar conta que não é necessário tudo aquilo. Que às vezes a relação custo-benefício de um controle burocrático, de um tipo de comunicação obrigatória, um tipo de notificação, não é importante, tão relevante assim. E também o foco no negócio. As pessoas falam muito foco no cliente. Foco no negócio. O cliente é a alma do negócio, evidentemente, que a empresa sempre estará voltada para o cliente, sem dúvida nenhuma, mas o negócio em si, como está indo o negócio, é o retorno à produtividade, tudo isso. Então, downsizing é um termo que surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1970, ele foi evoluindo, teve um auge aí nos anos 1980, nos anos 90, com as fusões e aquisições, que continuam, o mundo corporativo continua nessas fusões e aquisições, e também ele se tornou uma receita para aquelas empresas que estão pré-falimentares, que estão em recuperação judicial, estão enfrentando problemas, que estão com resultado negativo. Então, como resolver o resultado negativo, como administrar empresas que estão numa situação muito difícil. Então, aí o downsizing se torna um remédio obrigatório. Mas ele pode também se vir como uma vitamina preventiva. A empresa ainda está bem, é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar o downsizing dentro de uma estratégia em tempos de bonança, não só na tempestade, não só recorrer. E desmistificar essa ideia, pelo amor de Deus, as pessoas têm essa ideologia do ressentimento que contamina tudo, principalmente no meio acadêmico, no meio, às vezes, da imprensa. Downsizing é coisa de chefão malvado, é coisa de Darth Vader, é coisa daquele gestor que não pensa na pobre criança que é filha daquele funcionário que está lá trabalhando há 30 anos. Gente, nós temos que, se nós queremos mais riqueza para todos, isso é teoria econômica clássica, isso é o básico da economia. Até, como eu costumo dizer, o Paul Krugman, que é um economista de esquerda, prêmio Nobel, talvez o mais proeminente economista de esquerda dos nossos tempos, ele diz: a produtividade é tudo. No longo prazo, para nós, produtividade é tudo. Então, quando eu digo produtividade geral dos fatores. Downsizing também tem que olhar, não é só. Tem pessoas que confundem, acham que downsizing é só para funcionário. Não é só para funcionário, não. É todos, contratos, utilização de meios, a parte também de consumo de energia, de consumo de. Essas coisas todas fazem parte da noção de downsizing.
Você rever, está sempre revendo as coisas para buscar a melhor produtividade. E a produtividade geral dos fatores ela é determinante, absolutamente determinante, para a qualidade da vida das pessoas em geral. Você tem que passar de olhar, o gestor não pode ficar olhando, mas aquela pessoa ali vai ter um sofrimento em função disso. Tá? Bom, existem as indenizações, existem todo tipo de empresas que são bastante generosas nos downsize, e acho isso muito louvável, né? Até de encaminhar, que é o turnover, que se fala, né? Que também ajuda a recolocação. Enfim, existe toda hoje uma série de medidas que você pode tomar para minimizar essas perdas individuais. Mas no fundo, você tem que ter a sua direção, o seu olhar tem que estar voltado para a produtividade dos fatores, produtividade geral dos fatores dentro do universo da empresa, mas que isso vai ter impacto também no global. Né? A gente sabe que as empresas, quanto mais empresas procurarem fazer downsize e poder melhorar essa produtividade, maior será a resposta em produtividade geral dos fatores. Claro que a produtividade geral dos fatores ela depende de outros pontos, quer dizer, depende de políticas públicas também. Tanto na relação da infraestrutura pública quanto na questão das relações exteriores, né? Parte de comércio, de abertura comercial. Existem fatores aí que não estão ao alcance das empresas privadas, ou seja, estatais, não estão ao alcance do mundo corporativo. Que influenciam na produtividade geral dos fatores, educação geral, a qualidade do ensino básico, tudo isso são fatores que vão afetar a produtividade geral dos fatores e que não estão no controle da empresa. Mas no que está o controle da empresa, faça a sua parte. As empresas reclamam muito do Estado, quando o Estado não dá conta, e reclamam bem, reclamam com justiça, com razão, quando o Estado não dá conta de uma boa educação básica, quando o Estado não dá conta de uma boa infraestrutura pública, quando o Estado não dá conta de diminuir barreiras comerciais, se bem que tem empresário que gosta delas, mas enfim, as pessoas, o meio de gestão geral prefere o livre comércio, prefere um comércio mais aberto, que há um ganho de produtividade claro aí, um grande ganho de produtividade em você nas cadeias comerciais. Mas enfim, faça a sua parte, né? Pode reclamar, mas faça a sua parte. Então, Downsize é a empresa fazendo a sua parte nas mudanças que são necessárias para melhorar a produtividade. Basicamente, downsizing é diminuir o tamanho. Tamanho do quê? Geralmente dos custos. E empresas de serviços, por exemplo, a maior parte dos custos são basicamente pessoas que trabalham para a empresa. É o departamento pessoal demitindo um monte de pessoas que não é mais necessário, ou não agrega mais, ou nunca agregou, né? Também tem isso. Na verdade, uma empresa pode ser uma empresa pública, pode ser um órgão público, pode ser uma empresa privada, conforme ela for grande, a maior parte das pessoas não produz. Se tem a esperança de que elas produzam, e elas não produzem. E não está relacionado com a pessoa ser trabalhadora ou não, né? Tem a ver com que alguns processos são cacuetes que a empresa tem, que o órgão público tem, e que não agregam nem controle, nem produtividade, não agrega nada para o processo da empresa. Mas não se sabe, é difícil saber. Se eu cortar isso aqui, o que vai acontecer? Bom, talvez fosse necessário cortar, mas várias pessoas que são altamente produtivas pensam, ele demitiu fulano que trabalhava como um cavalo para a empresa, eu posso ser o próximo. Ele já começa a trabalhar mais estressado e tentando buscar outra empresa. Então, um dos problemas do downsizing, mesmo quando ele é bem feito, ele pode ter um impacto na força de trabalho, no sentido de que as pessoas acham que a empresa vai quebrar, ou que vão demitir as pessoas mais produtivas, as pessoas que mais trabalham, e são coisas diferentes. As pessoas que mais trabalham não são as pessoas que são mais produtivas. O que são as pessoas mais produtivas? São aquelas que mais agregam ao que a empresa produz. O que a empresa produz, às vezes, não é claro o que ela produz. Nós fazemos pasta de dente, nós fazemos sapato, nós fazemos
De modo geral, toda empresa vende a confiança de que ela faz bem aquilo que ela faz, o que pode não ser claro nem para quem vende, nem para quem compra, né? Porque tu vai ter uma imagem daquele produto, mas de repente é menos um produto do que um serviço, né? Então isso se confunde muito para quem negocia com a empresa e dentro da empresa para quem gera a empresa ou para quem trabalha lá dentro. Lá pela Santos, o cara é altamente determinado, acorda super cedo, adora o seu trabalho e aquilo que ele faz dentro da empresa não agrega valor. Gera estresse, gera desconfiança, gera medo, gera improdutividade, gera uma posição defensiva, né? Então o cara é amante da produtividade e ele acaba, por uma série de fatores até, ele pode estar numa outra empresa, ele poderia ser altamente produtivo, né? Então a questão como é que é? A rotatividade, como é que tu chamou? Turnover, né? A rotatividade olha, não está funcionando aqui, quem sabe em outro lugar funciona. Há todo um trauma nisso, a pessoa pode não conseguir se recolocar, ela pode ficar deprimida, né? Os familiares dela podem sofrer, ele pode perder, pode se separar por conta disso, a perda do emprego pode ser muito traumática, né? O que acontecer com essa pessoa pode afetar negativamente os que ficaram. Eles podem ficar menos produtivos porque eles ficam mais quadrados, eles ficam mais na defensiva. O downsizing ele foi demonizado, acho que na década de 80, principalmente 90 também, por essa ideia de que uma empresa grande compra uma empresa pequena, demite as pessoas mais talentosas da empresa e faz essa empresa quebrar. Diminuem a relação de custos e revendem aquela empresa sem aquilo que fez ela ser uma empresa de sucesso. Ou, sei lá, a gente pode pegar o exemplo, uma grande emissora de televisão compra um programa, digamos assim, que fazia sucesso numa outra empresa e aí muda, dá uma engessada na coisa e o produto que a grande empresa faz com aquela ideia é ruim, né? E é rejeitado pelo público. Isso aconteceu várias vezes, principalmente com a Globo comprando programas da MTV, por exemplo, ou comprando apresentadores que lá funcionavam, na Globo não funcionam. Porque é um outro ambiente institucional, né? Que vai privilegiar alguns processos, vai atrapalhar outros, que pode dizer algumas coisas que a outra empresa não pode e vice-versa, não pode dizer algumas coisas que a outra pode. Então, é melhor crescer, às vezes não é melhor crescer também. A gente vai crescer, vamos nos expandir, e a empresa perde o seu ponto ótimo, né? Vou contratar mais gente porque vão nos ajudar. Não, podem atrapalhar, né? E podem ser, vou chamar de novo a atenção, não é que o cara que entra e atrapalha, ele está lá como um encostado. Tem isso também, é a maior parte dos empregados às vezes, mas mesmo uma pessoa que gosta de trabalhar, que se esforça para trabalhar, ele pode estar remando na direção errada, que naquele caso está atrapalhando. Isso pode acontecer com uma nova direção, que tenta dar uma outra orientação. Estamos em crise, e com essa pessoa a crise só aumenta. O downsizing é para fazer uma otimização dos recursos, mas essa otimização invariavelmente costuma envolver redução, e principalmente em empresas de serviços, né? Redução de pessoal, mas isso pode destruir uma empresa, frequentemente destrói, aliás, porque acaba afugentando aquelas poucas pessoas que a gente talvez não tenha clareza de quem são e que são as que mais impactam positivamente na produtividade. Por isso que é tão delicado fazer um downsizing, né? Ele é necessário, tu tem que fazer, eventualmente, mesmo sem saber exatamente se tem que fazer e como fazer, tu vai fazer, porque, enfim, está todo mundo fazendo, as coisas não estão dando certo, nós já tentamos o brainstorm, não deu certo, vamos tentar o downsizing, né? E as chances de dar errado são grandes, né? Não são boas. Se tem um problema que não se sabe como resolver, o mais provável é que se morra disso, né? Porque não se fez um diagnóstico, ou se fez um diagnóstico errado de qual é o problema. Mas, enfim, eu particularmente não tenho nada contra o downsizing. Eu sou servidor público, mas já fui mandado embora várias vezes,
porque não estava afinado com a equipe. O pessoal queria fazer greve, né? E eu lá fazendo post dizendo que greve, na verdade aquela greve era um lockout, porque a direção da escola estava mandando a gente não ir, a próprio diretor dizendo, nós não vamos abrir. Como assim nós não vamos abrir? E o meu direito de não fazer greve, né? Mas, enfim, no serviço público, o downsizing é um palavrão maior do que numa empresa privada, porque a nossa ideia é de que nós somos, não por nascimento, mas por concurso público, somos intocáveis, né? E aí, basicamente, o nosso trabalho é de serviços, né? E aí nós acabamos, se deixarem, a gente pega todo o orçamento do público do país e gasta mais do que isso em folha de pagamento. Beleza, você apresentou aí aspectos, claro que tudo tem que ser levado em consideração, mas aí é a história do como fazer o downsizing bem feito. Fazer o downsizing bem feito pressupõe também muito brainstorming antes de fazer, né? Aquela coisa para discutir, né? Rediscutir todos os processos, e largar a preguiça de lado, como eu comecei falando. Você não pode ter preguiça de mexer na coisa. Só que aí vai ficar parecendo que o que a gente apresentou como brainstorm, na verdade, era uma armadilha para ver quem é que a gente ia demitir. Mas é ótimo nesse sentido. Vamos ver aqui. Você ficou sem utilidade aqui, sobrou. Tchau. Eu pensei uma coisa bem mais mesquinha. Vamos ver quem é que vai ter as ideias mais ridículas. Esses a gente demite. Não, mas às vezes elas são as mais importantes também. Isso é muito relativo. Evidentemente que não existe receita certa, não existe receita de bolo, mas downsizing no sentido de ter que mexer na empresa para fins da produtividade, evidentemente que é uma coisa a se pensar sempre, cada vez, claro, vai fazer cada 6 meses, né? Vai. Fez, agora diz, bom, agora vamos observar o quadro aqui, vamos fazendo ajustes, enfim. O gestor está lá para isso, o gestor. Em princípio, o gestor vai todo dia na empresa, né? Ou de casa, que seja, mas onde ele estiver, ele está tomando ciência das coisas que estão acontecendo, porque a empresa também reage às circunstâncias, reage a demandas do cliente, reage a uma série de fatores. A empresa não é um lugar isolado, uma ilha isolada no mundo. Enfim. Mas é isso, acho que a gente apresentou o conceito, né? O conceito está aí. E agora eu só queria deixar claro: downsizing é uma ideia boa. Tem os problemas que você apontou? Tem. Evidentemente, quando você faz alguma coisa, você tem. Quem faz erra, né? Quem faz só erra quem faz. Tá? Agora, a alternativa de não fazer, o imobilismo, ele costuma ser bastante negativo para as empresas. Mesmo para aquelas empresas que sobrevivem, né? Quando você tem uma Coca-Cola, você vai sobreviver porque a marca é tão boa que não tem como aquilo. Você pode fazer muita besteira que vai continuar. Mas os lucros vão diminuir naquela empresa que se acomoda quando há uma acomodação, quando há um imobilismo, uma inação, a preguiça, vai se acumulando coisas, evidentemente, acumulando erros. Adiando decisões, adiando coisas que tem que fazer. Isso vai ser prejudicial ao resultado. Se esse prejudicial ao resultado vai levar à falência ou vai simplesmente diminuir o retorno dos acionistas, mas continuar sendo um retorno muito positivo, aí depende do ramo que se está, depende da posição que a empresa está, depende de uma série de fatores, depende de fatores conjunturais de mercado, de demanda, enfim. Ninguém domina tudo o tempo todo. Nós somos assim, as empresas são assim, os negócios são assim, os governos são assim. É isso. Um pequeno comentário. O downsizing, ele geralmente é bem-vindo, sei lá, de 5 em 5 anos. É certo que tem coisa ali para cortar. Mas a gente vai cortar as coisas certas? Né? Essa é a grande dúvida. A diferença entre o bom gestor e o mau gestor é essa, né? Saber fazer essa avaliação. Claro que ele não vai acertar em tudo. Às vezes a gente descobre depois. O mesmo bom gestor que fez um bom downsizing numa empresa, em outra vai fazer um mau downsizing, em outra terceira ainda vai fazer de novo um bom downsizing. Então, há um certo grau de risco. Por isso que há uma série de coisas estranhas
aparentemente contraditórias nas empresas. Então, é possível fazer uma avaliação da produtividade, da capacidade, da inteligência das pessoas? Mas isso gera tanto estresse, e a empresa vai ter as suas formas de se proteger, a sua cultura interna de se proteger, que a tendência é fazer... Na verdade, a gente muitas vezes avalia a adulação, a pessoa que é leal, supostamente, mais do que a pessoa que é produtiva. Por isso que é tão difícil fazer, como tu disseste, um bom processo de otimização, vamos dizer assim, porque é difícil até de investigar. Haverá vários viés. Quem é que vai fazer a observação, a coleta dos dados? Essas pessoas têm interesses? Certamente têm. Então, é o paradoxo, do estudo prospectivo com duplo cego. Qual é o grau de evidência dos dados que me vão levar a dizer, vamos cortar esse. Muitas vezes, principalmente numa empresa grande, isso pode ser difícil de avaliar. Além da questão dos sistemas complexos, às vezes tu corta uma coisa que parece irrelevante e depois tu descobre que aquilo fazia muita falta, que aquilo era... um ponto de ajustamento ou até de produtividade que não aparecia no organograma. E a gente simplesmente cortou ou terceirizou, e aí, ao terceirizar, criou uma série de problemas que a gente não esperava que se criasse, né? Que até se podia estudar literatura, que em outras empresas não houve, mas na nossa houve. E por isso é difícil de fazer. E eu acho que, na verdade, a gente tenta fazer, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Enfim, a questão não dá para deixar para fazer quando já passou do ponto de retorno. Essa é uma outra armadilha. Então, eu não estou discordando de ti, de que pode ser bem feito, ou ainda de que é sempre necessário dar uma conferida. O que está sobrando, né? Mas, ao mesmo tempo, o próprio ato de fazer a otimização gera um estresse que pode desestruturar a empresa. Então, por isso que é uma situação tão delicada. Geralmente, é uma nova gestão que faz, né? Na tua experiência, não é o pessoal que estava lá. Até o pessoal que estava lá, ele meio que começa a ver a empresa como uma família, né? E aí, eu digo assim, família é um mau modelo, inclusive. Nas famílias as pessoas se tratam muito mal. Mas existe chamadas empresas familiares, eu não tenho nada contra elas, inclusive está desmistificada essa ideia de que empresa familiar é ruim. O que é empresa familiar? O diretor-presidente é um acionista da empresa. Essa noção de empresa familiar ou descende do acionista principal. Isso é muito comum. E eu gosto de lembrar, no caso, né, nossos dois maiores bancos, um era cristão, que é a Amador Aguiar, né? A Amador Aguiar, né, botou inclusive na Cidade de Deus, né? E a Amador Aguiar, até a técnica dele era austeridade sempre. A religião dele era austeridade. Ele era um homem franciscano, como as ordens franciscanas não são. Ele era austero mesmo. Então, ele era de uma austeridade, aquela coisa. Eu gosto muito do princípio dele, que todos os diretores trabalhavam na mesma sala. Isso hoje é considerado um grande negócio, uma grande coisa legal. Na época dele era revolucionário, só ele fazia. Ele foi um homem à frente do seu tempo nesse ponto. E mais um caso. Nenhuma mesa de diretor pode ter gavetas. Não pode ter gavetas. Não engavete nada. Tem papel em cima da mesa. Sim, tá. Se o papel ficar ali muito tempo, a gente sabe que você está devendo aquele serviço. Todo mundo está vendo que você está com o serviço atrasado. Dê um jeito nisso, fique além da hora, faça hora extra. Ele fazia muita gente fazer hora extra também. E ele tinha o ataque. O pessoal, ele renovava de 3 em 3 anos, tipo 80%. Era um negócio, era conhecidíssimo por isso. Já depois se fundiram num só, né? Duas famílias, né? Um pessoal mais socialista e tal, mais moderado, um pessoal mais Che Guevara. Aí se uniram e fizeram. Também é um negócio bastante lucrativo e tal, eles sempre tiveram uma visão mais tranquila, mas eu não conheço os processos internos deles. Eu sei que eles têm muito foco no acionista. Isso é uma verdade, que são comunistas assim na hora de fazer filme, mas na hora de fazer a empresa dar resultado, eles são muito bons em retorno para os acionistas. São inovadores e tal, tem muita essa coisa da inovação, essa coisa do foco no cliente, foco no negócio.
É muito interessante. Então, eu acho que, claro, a gente vai buscando os modelos nos ajudam a pensar, né? Mas eu tenho certeza que tanto em qualquer grande empresa hoje, da cultura que se estabeleceu, tem sempre alguém pensando, se não tiver, vai durar pouco tempo, vai ser premido pelos fatos, vai ser espremido pelas circunstâncias. Tem alguém pensando, diz, poxa, o que pode mudar aqui para melhorar? O que pode ser feito novo? O que pode aumentar a produtividade? Se não tiver, não é um bom sinal. Então, é claro que tem o chamado mini downsizing, aquela medida pontual que você faz para melhorar a eficiência. Peraí, se eu juntar esses dois setores aqui, eles vão trabalhar melhor comunicando e tal. Daí o cara, juntou. Aí, como você disse, juntou. Mas piorou a produtividade dos dois, porque não estão fazendo direito nem uma coisa nem outra. Então, separa de novo, mas vamos com outra lógica. Enfim, tem muita coisa para ser pensada no dia a dia. Você tem até a faculdade de administração, o Brasil tem essa lógica da faculdade de administração, tem as pós-graduações, tem todas essas questões ligadas às técnicas de administração, aos princípios de administração, que vão mudando também. Eles são muito maleáveis à realidade. A realidade vai impondo novos desafios, novas culturas também. Mas o importante é isso, quer dizer, o sujeito está lá, tem que vestir a camisa da empresa, tá? O princípio. Óbvio. O cara trabalha que nem um cavalo, como você disse. Mas não é só isso, né? Como você mesmo disse, ele tem que agregar valor. Já foi feita pesquisa em empresas, né? O que aumenta a produtividade? Aí aumentaram a luz, diminuíram a luz, aumentaram a umidade, diminuíram a umidade e sempre aumentava. A produtividade estava sempre aumentando naquela empresa. E os pesquisadores, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Aí eles se deram conta, o fato de que tinha os pesquisadores olhando os processos o tempo todo fazia o pessoal trabalhar muito mais do que normalmente fariam. E eu me lembro no Exército que eu conheci o conceito de acochambrar. O que era acochambrar? A gente já conversou sobre isso. Acochambrar quando o sargento ou soldado engajado não estiver olhando, a gente para de trabalhar e começa a conversar. Quando ele chegar perto, a gente finge que está trabalhando, né? E aí eu disse, não, mas isso dá mais trabalho do que fazer o que eles pediram para a gente fazer. Que tem que ficar cuidando, aí bem, volta, a gente fica irritado porque ele não vai embora. Eu vou fazer meu trabalho no meu ritmo, né? E vocês se virem. Aí queriam me matar, né? Mas porque aí aparecia muito trabalho. Tu fazendo devagarinho, sem muita habilidade, uma coisa, rapidamente tu vai cumprindo as tarefas. E essa produtividade, assim, mais elementar, às vezes se perde por culturas de resistência dos funcionários que dizem, não, se tu fizer o teu trabalho, o que eles vão fazer? Eles vão te dar mais trabalho. Então tu tem que lutar contra isso. E aí, enfim, ficamos todos pobres, né?